Senhor Jesus. Amém. Nós vamos iniciar o nosso culto este preparado para agradecer e engrandecer o nome do Senhor. Que esta noite possamos sentir a presença de Deus aqui em nosso meio e que a sua glória se manifeste no meio de nós. Para darmos início, aquele que puder, fique de pé para orar por você. Assim oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, Pai misericordioso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Jesus, Salvador, misericordioso, que nos derrama graça dia por dia, Espírito Santo de Deus. Aqui estamos reunidos para agradecer e louvar, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, tudo pode, e nós somos apenas os teus servos. Estamos aqui, Senhor, para te apresentar e oferecer este culto de gratidão pelo 6º aniversário do grupo Sublime Canto, culto de gratidão pelas nossas vidas, porque o Senhor é que tem nos sustentado, culto este, ó Pai, que nós, humildemente, estamos agora entregando ao Senhor, e que o Senhor seja o único e verdadeiro a ser adorado esta noite. Retira de nós, ó Pai, aquilo que por acaso não esteja te agradando. Qualquer empecilho, qualquer coisa que venha atravessar a vontade do Senhor, está repreendido agora em nome de Jesus. E que o nome do Senhor seja louvado e agradecido. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e que possamos apresentar ao Senhor o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, o culto racional, em nome de Jesus. A igreja diz amém. A igreja pode sentar. Vamos adorar e agradecer o nome do Senhor. A graça de Deus é a graça que perdoa pecados. Isto é, ela liberta o ser humano de seu passado, que o mantém preso. A cruz de Cristo nos liberta. Por isso, por ela, damos graças. Pela cruz dou graças.
irmãos que receberam um convite, que estão aqui em nosso meio, uma palavra em nome do grupo de gratidão por você estar aqui conosco, louvando e adorando ao Senhor. A todos os visitantes, recebam o nosso abraço e que vocês sejam bem-vindos em nome de Jesus. A nossa igreja, ela tem as atividades durante a semana, por exemplo, amanhã temos aqui escola dominical, à noite nós temos o nosso culto, e você é convidado também para estar conosco aqui, participando desta comunidade essa que se reúne para adorar a Deus, para servir ao Senhor com alegria. Então, mais uma vez, a minha palavra de gratidão, em nome do grupo Sublime Canto, pela vida de vocês, muito obrigado. É muito bom recebê-los aqui esta noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Fosse a graça de Deus, as dores dessa vida seriam insuportáveis. Mas temos um Deus da força e do poder. Nós temos paz, gozo
capítulo 2, os versos de 1 a 10. Quem irmão que puder se colocar de pé em reverência à palavra de Deus, vamos fazer essa leitura de forma alternada, vai estar aí nas telas. E nós iremos assim obedecer a leitura da forma que estará nas telas. Toda a igreja pode participar no momento onde aparecer a link igreja. Comecemos então, vamos ver com reverência a santa palavra do Senhor. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, porque nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Que o Senhor aplique a sua palavra linda em nossos corações. Amém. A igreja pode sentar. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero também agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui no 6º ano do curso do campo. Agradeço a toda a minha família que veio em massa prestigiar esse grande culto. Agradeço a Deus por todos os visitantes que também vieram através dos nossos irmãos companheiros. Agradeço a Deus também pela vida dos nossos queridos pastores ali do pastor Eliel também já estão aqui junto conosco, porque toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja depositado assim em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, motivo de muita alegria podermos estar aqui fazendo parte desse momento, grupo que o Senhor levantou com um propósito único e exclusivo, que é glorificar, que é rendermos a Ele louvor, rendemos a Ele graça, depositarmos nele tudo aquilo que nós temos de melhor. Mas chegou o momento, e esse culto terá 3 momentos com 3 mensagens. Essa primeira mensagem é justamente sobre os propósitos da graça, a graça. Uma instrução que o nosso Senhor nos ensina, nos exorta e nos manda para nós essa noite. Porque a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra procedente da boca de Deus. Então que nós possamos estar com o coração atento, os ouvidos em alerta, para recebermos essa primeira mensagem da parte de Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Tito, no capítulo número 2, os versos 11 e 12. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versos 11 e 12. Amém? E assim diz a palavra de Deus.
Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. E assim oremos. Soberano Deus, graças te damos, ó Pai, porque estamos aqui nesse culto, Deus, culto de louvor, adoração e gratidão a Ti. Pai bendito, que nós possamos, Senhor, captar a Tua mensagem, Deus. Que nós possamos estar preparados, Senhor, e que nós possamos verdadeiramente entender o sentido da graça. Nós possamos entender, Senhor, que a graça nós só iremos receber porque Tu fizeste o sacrifício para que nós podemos contemplar esse tão grande benefício. Toma a frente de Deus, Senhor, te entregamos tudo, será feito e já está fazendo em nome de Jesus. Meus irmãos, se nós parássemos para pensar agora, fizéssemos uma pergunta, o que seria graça? Certamente que a maioria iria dizer que a graça é um benefício imerecido que Deus nos dá sem que a gente mereça. E de fato, isso é verdade, e glórias a Deus por isso. Mas eu quero nesse momento também acrescentar algumas coisas que o nosso querido apóstolo Paulo ensinou através da Bíblia e que ele queria que naquele momento Tito também pudesse aplicar essas instruções. Se a gente parar para pensar, a carta de Paulo a Tito é uma carta relativamente pequena, que contém 3 capítulos, ou seja, uma carta que nós podemos ler rapidamente porque ela é bem objetiva. E nós podemos dividir essa carta em 3 momentos. O primeiro momento, onde Paulo instrui a Tito que ele não parasse com as obras que ele tinha iniciado. Ele instrui Tito que ele desse sequência em todo o trabalho que ele ali tinha começado e que, em hipótese alguma, aquele trabalho viesse a parar. Depois, ele pede a Tito que ele consiga, que ele inspire, que ele levante líderes para que também pudessem seguir com aquele ministério. E depois ele dá uma instrução a todos nós, onde ele quer que todos nós também venhamos assumir a responsabilidade de também cumprir aquelas missões que Paulo estava determinando. No capítulo 2, a gente vai ver justamente o foco principal dessa carta, que é as instruções da graça, a instrução da salvação. No capítulo 3, nós vamos ver Paulo orientando Tito para que ele viesse obedecer, respeitar e estar alinhado com as autoridades que seriam levantadas e que já estavam ali administrando todo aquele processo. Se a gente parar para pensar nos dias atuais, nós vamos ver que essas instruções que ele passou naquela época, hoje também permanece bem atual. Observa que existia de Paulo uma preocupação justamente que os trabalhos que se levantasse uma liderança. Paulo estava preocupado e não queria, em hipótese alguma, que os trabalhos fossem parados. Bem atual, né, pastor Rodrigo? Da mesma forma, os trabalhos que nós estamos realizando, se existe uma necessidade, uma importância e uma preocupação que venha caminhar da melhor maneira possível, com uma liderança forte, com uma liderança empenhada em cumprir aquelas determinações. O momento que também estamos vivendo, onde, independente de quem seja eleito, devemos respeitar aquele que será escolhido para administrar o país, e nós, como os cristãos, nós, como servos de Deus, iremos respeitar e iremos estar orando para que tudo que venha a ser resolvido, tudo que seja determinado por Deus,
nós iremos respeitar e iremos também orar para que tudo seja feito da melhor forma. Mas vamos focar justamente nos propósitos da graça. Quais objetivos da graça? Como se chegar à graça? Porque nós falamos há pouco que, de fato, a graça é um favor imerecido que Deus nos dá mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Isso é um fato. Mas, se nós pararmos para ver aqui no verso 12, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Uma coisa é certa: sem graça, sem a graça de Cristo, nós só temos um caminho, que é o trilhar perante o abismo. Sem a graça de Cristo, apenas nós iremos nos atrapalhar, nos complicar e caminhar cada vez mais em passos largos para o abismo. Sem a graça de Cristo, nosso único destino é pecar e ir contra tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Com a graça de Cristo, no momento que adquirimos essa dádiva, essa bênção, nós seremos educados, nós seremos capacitados, nós seremos iluminados a seguir ao caminho da graça. E só a graça de Cristo pode nos levar à salvação. Não existe uma outra forma, não existe uma outra maneira, não existe fórmula mágica, somente pela graça. E para buscar a graça, precisamos cada vez mais nos capacitar, estar atentos, parar, observar, estar com o coração atento, guardar as palavras em nossos corações, para que em momento algum a gente venha pecar. A graça de Deus, ela é maravilhosa. A graça de Deus é infinita. A graça de Deus é imensurável. A graça de Deus é tudo que nos mantém de pé, porque sem ela nós não somos absolutamente nada. E nós só podemos chegar em Jesus Cristo. A graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus é infinita. E com essas palavras, convido aqui à frente o grupo mão parado, para que a gente possa louvar, engrandecer e glorificar em nome de Jesus. Quando orar, pode vir.
Meus amados irmãos, nós vamos agora para o momento de dedicação de dízimos e ofertas. Queria dizer a todos os visitantes, não se constranjam nesse momento da igreja, mas se você também quiser contribuir, ofertar, dizimar para a manutenção da casa do Senhor, você também pode fazer, que Deus também esteja te abençoando. Convidar aqui à frente o nosso diácono, irmão Luiz Alberto. O mesmo estará orando no momento do ofertório e logo após, toda a igreja louvou o Senhor com o hino que será regido pela nossa irmã diaconisa Sandra. Senhor, soberano Deus e Pai querido que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Quero estar te pedindo, Senhor, nesse momento, por esse momento de entrega de dízimos e de ofertas, que o Senhor continue abençoando a vida do teu povo, a vida de nossos amigos que com alegria têm contribuído em tua casa, Pai. Te peço também pela vida daqueles que sentem o desejo e as condições muitas vezes não permitem. Mas, Pai amado, o Senhor, que é o Deus da bênção, pode dispensar essa graça sobre a vida de teus servos, sobre a vida de nossos amigos, para que os mesmos, com muita alegria, possam estar contribuindo em tua casa. Amém. Rogamos que o Senhor dê sabedoria à tua igreja, aos teus servos responsáveis por administrar os recursos que aqui têm chegado, Pai, para que eles possam fazerem conforme a tua vontade. Amém. Tudo isso nós te pedimos e nós te agradecemos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Enquanto nós louvamos o hino sobre a regência da irmã diaconisa Sandra, aqueles que quiserem e puderem trouxer os seus dízimos e ofertas podem assim proceder aqui à frente. Toda a igreja é convidada a louvar o Senhor. Pai, igreja. Amém. parabenizar o líder do grupo, Supermercado. E cada dia Deus continue abençoando este grupo de uma forma maravilhosa, com toda unção, com toda graça, com toda misericórdia.
Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Que esta palavra seja aplicada em nossos corações. Amém. Tu me tomas em teus braços e me dás consolação. Teu amor tem derramado em meu coração. O que eu posso oferecer-te pelo que tens feito a mim? Eu só posso dar-te agora a minha canção. Por isso, graças, Senhor, graças a ti, Senhor Jesus. Posso ter completo acesso ao teu trono celestial. Posso estar alegremente diante de mim para dar-te graças, Senhor, graças a ti, Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje, como já foi divulgado durante alguns dias, é o 6º aniversário do grupo Sublime Canto. Ano de 2016, estávamos aqui no mês como este, no mês de outubro, numa ceia do Senhor, louvando a Deus. E tem uma música desse grupo que nós, todos os anos, nos cultos de gratidão de aniversário, a gente canta este louvor, esta canção, porque foi a primeira canção que o grupo Sublime Canto cantou, há 6 anos atrás. E a gente, a cada ano, a gente sempre propôs no coração, todo o grupo diz, vamos cantar a música que nós iniciamos esse grupo, foi a primeira canção, a qual a gente tem uma lista de músicas e há 6 anos atrás a gente escolheu essa para nós apresentarmos a Deus esse louvor, porque a canção diz que só Deus, somente Deus é que deve ser adorado, é que deve ser louvado. E esse é o propósito desse grupo. Só a Ele nós rendemos glória,
Só a Ele nós enviamos louvores, só a Ele nós damos graças. Ele é o centro. O Senhor é o centro, é o principal. O Senhor é a maior estrela, nós somos muito pequenos. O Senhor é que deve crescer e nós diminuímos. A Ele o louvor, a glória para sempre. Há 6 anos atrás, a composição do grupo não era esta. Temos algumas pessoas que entraram no grupo, a Alessandra, Rogério, a Lene, algumas outras pessoas que deram uma pausa, como Janaína, que ia ajustar, Danilo do Monte, não sei se Danilo chegou, e se deveria não chegou, o Elton, e aqui está esse grupo. Aqui está esse grupo que foi o Senhor que levantou. Somos apenas ferramentas e instrumentos nas mãos do Senhor. Mas esse grupo pertence a Ele e é dele. E por isso que nós abrimos nossa boca para dizer que a Deus, somente a Deus, somente a Deus. Amém? Nós iremos continuar louvando a Deus. E eu queria quebrar um pouco o protocolo. Janaína, você é suplicante. Vem cá louvar para a gente. Vem louvar conosco. Está sem par, não tem problema. Não ensaiou, não tem problema. Mas como você é uma das fundadoras desse grupo, nosso menino, vem cantar conosco, contralto, né? Papel do contralto. E vamos louvar juntos essa canção. Não poderia deixar você fora. Se os outros também estivessem aqui, certamente, com certeza, ele nos chamar também. E assim a gente vai louvar a Deus. O grupo pode ficar em pé, senão eu fazer a leitura da tela e a gente logo após já louva ao Senhor para que já não fique sozinho. Se não tivéssemos um Deus misericordioso e fiel, nada seríamos e perdidos estaríamos. A vida não tem graça sem a graça de Deus.
que são moralmente superiores. A graça de Deus vem às pessoas que admitem a sua falência moral e que reconhecem a sua necessidade de um Salvador. Sejamos fortes, firmes e constantes no Senhor. Quero cumprimentar a todos que estão presentes com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero, antes de expor o Espírito Santo de Deus em colocar em meu coração, dizer e expressar a minha alegria de estar aqui essa noite. Minha alegria, um presente que Deus me concede. Quando eu cheguei a esta igreja, a esta congregação, eu estava procurando um lugar onde eu pudesse trabalhar e ser útil nas mãos do Senhor. E dentre os trabalhos que o Senhor me concedeu a oportunidade de estar presente aqui realizando, brincando para mim é um dos maiores presentes que Deus já me concedeu. Então quero dizer a todos que estou muito feliz e sou grato a Deus pela vida de todos. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e concedendo graça. Amém? Meus queridos, eu quero falar com vocês essa noite por alguns minutos
sobre um problema. Todos nós temos um problema muito grave. Um problema que afeta a mim, afeta você, afeta jovens, adultos, crianças. Não é um problema que é desenvolvido numa determinada fase da nossa vida. Não é um problema que a gente adquire quando chega na adolescência ou na fase adulta. É um problema que ele nasce dentro da gente no momento da nossa concepção. Esse problema se chama pecado. O conceito de pecado, para falarmos de pecado, parece ser uma coisa tão vaga, tão redundante de falar, porque eu acho que todos que estão aqui essa noite já ouviram essa palavra várias vezes, sabem o que ela é, sabem das coisas que ela significa, que ela simboliza, mas eu quero chamar a sua atenção novamente para essa palavra. Mas antes de falar do problema em si, deixa eu relembrar para vocês essa noite o que aconteceu. Existe uma verdade universal que está acima de todas e acima de tudo. E essa verdade se chama Deus. Deus é uma verdade abafada. Deus é uma realidade invisível. Deus é um ser suprimido no interior de todo ser humano que não conhece. Deus, o Criador de todas as coisas, criou tudo o que Ele fez, criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, e plantou um jardim no Éden para que esse homem e essa mulher vivessem, se multiplicassem, fossem felizes e, acima de tudo, tivessem comunhão com Ele diretamente, constantemente, sem nenhuma interrupção, interferência ou algo que distanciasse esse contato. Mas a história todos nós conhecemos. O homem e a mulher escolheram pecar. E aí vem o significado da palavra pecado. A palavra pecado, ela significa literalmente errar o alvo. Toda vez que nós pecamos, é porque literalmente nós estamos errando o alvo para o céu. Esse alvo foi estipulado no Éden, quando a relação entre o homem e Deus foi estabelecida com Deus, Adão e a mulher. Mas o pecado fez com que o alvo dessa relação, essa comunhão que o homem tinha com Deus, fosse perdido. E o homem e a mulher, a partir daquele ato, começaram a viver uma vida distante de Deus. E receberam, como de antemão já avisado, pelo salário do seu pecado, a morte. E assim, não só o pecado entrou para fazer parte da humanidade, mas também, como consequência do pecado, a morte passou a ser presente do pecado para todos os seres humanos. A morte que nos afasta da vida na terra. A morte que nos afasta dos nossos entes queridos. Nos afasta dos momentos de felicidade. A morte que causa tristeza e causa, mais uma vez, distanciamento. Essa é a realidade de todo homem. Adão e Eva tiveram seus filhos e filhas, e a gente sabe que esse problema só pendurou e só aumentou. Eu convido você essa noite, apesar de todos nós conhecermos já essa história e sabermos disso, muitos de nós não de fato acreditamos no pecado. Acreditamos que ele seja real. E muitas das vezes cremos que ele é real, mas não tomamos nenhuma medida contra este veneno, contra esta doença que nos afeta e que nos afasta constantemente diante de Deus. Para você ter uma ideia e ter um pouco da dimensão do pecado, olhe para o mundo, olhe para o ser humano, que o ser humano se tornou. Olhe para a história da humanidade, quantas atrocidades, quantas coisas terríveis já foram feitas, tão somente porque o homem errou o alvo. Mas eu não quero falar só do problema essa noite. Eu também quero falar da solução do problema. Porque mais grandioso e mais poderoso do que falar de uma coisa que todos nós sabemos que existe, que é real e que está em mim e em você, eu quero falar de algo que superabundou o pecado. Paulo em Romanos diz que a raça humana, ela se afastou de Deus de um jeito que Deus é uma realidade tão fixa, é uma realidade tão palpável, é algo tão
irracional não acreditar em Deus que o ser humano suprime o fato da existência de Deus em seu coração. Porque o pecado ele fez justamente isso conosco. Ele nos afasta de Deus de uma certa forma que existem pessoas que se esqueceram que foram criadas. O ateísmo então se torna o ápice do desviamento de Deus. O ápice do pecado é o homem abafar em seu coração a existência de um Deus todo-poderoso. Paulo ele diz isso lá em Romanos capítulo 1. Mas ele também diz que toda a raça humana foi afetada por esse problema. Mas no capítulo 3 da mesma carta aos Romanos, Paulo ele vai falar que Deus, mesmo tendo criado esse homem, mesmo tendo dotado esse homem de fôlego de vida, mesmo esse homem tendo se afastado de Deus, mesmo a humanidade tendo escolhido a rejeitar o Senhor, existe um Deus, e esse Deus, ele é infinito em amor e em misericórdia. A palavra de Deus nos diz que aonde o ser humano abundou em pecado, Deus ele nos concedeu um presente chamado graça, para superabundar no pecado. Talvez você que está nos visitando essa noite, ou até você que já frequenta aqui há bastante tempo, ou até membro, nunca tenha parado para pensar nas consequências desse problema que é o pecado. Muitas das vezes a gente abre nossa boca e fala: eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. Eu acredito que existe um ser criador acima de tudo, acima de todos. Eu acredito que houve um homem chamado Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário sobre Pôncio Pilatos. Acredito que ele ressuscitou. Amém. Amém. Isso é muito bom. Mas deixa eu falar uma verdade para vocês. Em Tiago capítulo 2, a palavra do Senhor nos fala que crer não é suficiente. Abrir nossas bocas e dizer que acreditamos em Deus não nos diferencia dos demônios. Porque os demônios também creem em Deus. Satanás também crê em Deus. E a Bíblia fala que há algo mais do que somente crer. Eles creem e creem. Então, que ser sou eu que penso que sou superior a seres celestiais, seres poderosos, e para mim é só suficiente abrir minha boca e falar: eu creio em Deus, mas eu não quero que Ele interfira na minha vida, eu não quero que Ele interfira nas minhas escolhas, eu não quero que Ele interfira na minha maneira de viver, no que eu penso ser certo, no que eu penso que é errado. E aí o homem se torna Deus de si mesmo. O homem passa então, no lugar desse vazio que existe no seu coração, chamado Deus, preencher com outras coisas. Muitas das vezes dinheiro, muitas das vezes um relacionamento, muitas das vezes o seu emprego, a confiança no seu emprego, a confiança nos seus bens materiais, a confiança na sua vida terrena. Tudo isso vai chegar ao fim. Tudo isso um dia vai passar. Mas o dom de Deus, chamado graça, nos concede uma vida em que nós podemos usufruir de todas essas coisas, porque eu não estou dizendo que elas estão erradas, mas elas jamais vão preencher o vazio que existe em mim e em você. Porque esse vazio se chama Jesus Cristo. Somente quando nós preenchemos esse vazio, muitas das vezes nós estamos tristes e não sabemos porquê. Acordamos mal, não sabemos porquê. Temos tudo, mas não temos alegria. Quantas pessoas têm se suicidado, têm se matado, mesmo tendo uma vida humanamente imperfeita? É porque vivem uma vida na tentativa de preencher esse vazio, mas não conseguem. Porque esse vazio não é suprido por coisas materiais. Esse vazio não é suprido por coisas que passamos, por coisas que amamos ou por coisas que queremos. Esse vazio se chama Deus. Jesus Cristo se fez homem, se fez carne, sendo Deus, com todo o poder, honra, glória e autoridade. Mas Ele se fez, porque quando eu e você pecamos, nós nos tornamos, segundo a palavra de Deus, como já foi lido aqui, filhos da ira. E isso é uma realidade muito forte. Isso é uma realidade que nem todos podem ouvir. Mas eu digo para você aqui essa noite, que não é porque eu sou criatura de Deus,
que eu sou filho de Deus. João capítulo 3, versículo 17 diz o seguinte: mas a todos quanto receberam, João capítulo 1, perdão, foi dado o poder de ser feito filhos de Deus. Amém. Aqueles que não nasceram segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade do Espírito Santo. Então eu quero essa noite chamar a sua atenção. Se você ainda não sentiu a graça de Deus abundar sobre seus erros, sobre seus defeitos, sobre seus pecados, existe um presente de Deus, existe um dom de Deus, existe a bondade da graça que está sendo estendida hoje na minha e na sua vida. Então não saia daqui essa noite sem provar desta graça, porque eu não posso lhe assegurar que amanhã você vai ter essa oportunidade novamente. Não basta só abrir nossa boca e dizer que nós acreditamos em Deus. É necessário responder a essa fé. É necessário responder a esse chamado. É necessário fazer com que essa fé que nós temos aqui dentro gere frutos, gere ações, gere atitudes. E que através de nossa vida, através do nosso exemplo, a gente possa disseminar a graça de Deus a todos aqueles que não foram alcançados. O pecado nos afastou de Deus. Toda vez que nós pecamos, nós constantemente nos afastamos dele. Mas a graça de Deus, existe uma definição de graça que ela é perfeita. Eu gostaria de falar para a igreja essa noite, para finalizar. Existe uma diferença entre graça e misericórdia. Muitas das vezes a gente acha que as coisas são as mesmas, mas não são. Eu vou falar para a igreja o que significa graça. Graça é quando Deus nos dá o que a gente não merece: paz, amor, uma nova chance, uma oportunidade, o fôlego da vida. E misericórdia é quando Ele não dá o que a gente merece: a perdição, a morte, o sofrimento e a perdição. Então, por causa da graça, que nesta noite o Sublicando convidou todos vocês para que nós possamos louvar a Deus por esse dom, louvar a Deus por esse presente, louvar a Deus por esta graça. O pecado afastou-nos de Deus, mas a graça fechou o abismo que existia entre Deus e o homem e criou uma ponte chamada Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, para conceder salvação a mim e a você. Então essa noite, não saia daqui sem a sua salvação. Não saia daqui sem receber a graça de Deus. Nós vamos louvar a Deus novamente essa noite. E nós queremos que você medite conosco nesse louvor. Inclusive, é o louvor tema que resume tudo que nós já dissemos, estamos dizendo e vamos dizer ainda até o final dessa noite maravilhosa. Amém? Graça eu
pagou por mim. Havia imensa separação. Paz, igreja. E agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com o irmão. E desde já, parabenizar o curso de canto, né, por esses 6 anos. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Cada vez mais esses louvores possam ser cantados e tocados no nosso coração. Que Deus abençoe vocês. E eu queria convidar a igreja, se eles quiserem ficar de pé, nós possamos estar cantando essa música. Eu acredito que talvez nem todos conhecem, mas é uma música tão fácil, né? E que os irmãos possam estar louvando e agradecendo a Deus através dessa canção. E desde já eu queria deixar essa palavra que está em Salmos 100, do 11, que diz: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e em seus atos com louvor.
Dê-lhe graças e bendiga o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. A igreja pode sentar, Deus abençoe o erro. Bênção, irmão. Graça e favor imerecido de Deus para nós. A graça de Deus é viva, é dinâmica, é operante, eficaz e está estendida para você. Você deve experimentar esta maravilhosa graça. Deve mergulhar de corpo, alma
Meus amados irmãos e irmãs, muito já foi falado esta noite sobre graça, o tema principal do culto, graça, favor imerecido, graça, vontade da graça, os mistérios da graça. Paulo, em suas cartas, também sempre falou muito sobre graça, tanto é que ele sempre encerrava as suas cartas, seja para as comunidades, como as cartas que ele direcionou, dirigiu aos Romanos, aos Efésios, às Gálatas, aos Coríntios. Normalmente ele sempre terminava as suas cartas, você depois pode ver, dizendo: a graça do Senhor, ou a graça de Jesus seja convosco, seja com todos. Também nas cartas que ele direcionou às pessoas em uma comunidade, como a carta a Tito, a Filemon, a Timóteo, ele também sempre finalizava as suas cartas: que a graça de Jesus esteja contigo, esteja com você. Graça. Já foi falado muito sobre graça aqui esta noite. E a graça, como também já dito, é algo que está disponível para aquele que quer se arrepender e se chegar perto novamente de Deus. A graça está aí, estamos vivendo o tempo da graça. Por exemplo, eu, miserável pecador, mas através da cruz a graça me alcançou. Através da cruz a graça te alcança. E estamos vivendo o tempo da graça. Mas esse tempo um dia ficará, como também já foi dito e lido aqui, onde Jesus virá buscar a sua igreja, porque a graça está aí disponível para todos, para que possamos ser salvos, porque pela graça nós somos salvos. E isso não é que a gente merece, mas vem de Deus. Nós somos salvos pela graça. E a graça traz salvação. E quando a gente pensa em salvação, a gente já tem a ideia de que é algo que está, ou alguém que está morrendo
e se chega alguém para salvar. Alguém que está desesperado, está perdido e vem para salvar e trazer de volta a vida. E é justamente isso que a graça faz. A graça de Jesus traz vida. E a graça de Jesus, ela simplesmente consolidou na cruz do Calvário os planos de redenção do nosso Deus para a humanidade. Foi através da cruz que a graça se manifestou. E está disponível para qualquer um que queira se achegar a Deus. Mas essa graça que salva, ela salva com um propósito. Porque se a gente, como forasteiros, como a palavra diz, estrangeiros aqui, nós estamos somente de passagem. Temos um tempo determinado para estarmos aqui. E o que nós devemos ficar atentos é quando formos embora daqui, para onde estaremos indo. E pela graça nós estaremos salvos. Fora da graça nós estaremos perdidos. Como já foi lido aqui também, depois da morte segue-se o juízo, como diz a palavra de Deus. E isso é o que eu gostaria que nós refletirmos hoje, nessa última reflexão, completando o que nossos irmãos missionários, Diogo, Rogério, as canções que o Espírito entoou ao Senhor aqui. E a reflexão final deste culto é para que a gente pense um pouco. Onde passaremos a nossa eternidade? A graça está disponível, mas o tempo da graça um dia cessará. Onde nós passaremos a nossa eternidade? A graça é salvadora. Quem a busca, quem a procura, terá salvação. Quem se deixa ser alcançado pela misericórdia e pela graça do Senhor, alcançará a salvação e gozará nos céus com Cristo. Mas aquele que não der atenção a isso, terá um destino muito cruel e muito ruim, porque o juízo chegará. A graça está disponível para mim e para você, para todos. Mas temos que fazer a nossa parte. Reconhecer o nosso erro, reconhecer os caminhos errados que nós trilhamos, que nós andamos, e voltarmos arrependidos aos caminhos do Senhor. E aí a graça vem, nos abraça e nos leva à salvação. Se você está com sua Bíblia, quero que você abra lá em João. No capítulo 14. Nós vamos ler os versos de 1 a 3. O irmão vai acompanhar. Essa promessa que o próprio Senhor Jesus deixou para aqueles que se arrependerem e se deixarem ser abraçados e envolvidos pela graça. João 14, 1, 2 e 3, assim está escrito: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, diz o Senhor Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, disse Jesus, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também louvados. Jesus dizendo isso para mim e para você. Onde ele estiver, nós também podemos estar. Desde que a gente permita, desde que eu e você permitamos que a graça do Senhor nos alcance. E a graça do Senhor nos alcançando, ela traz gozo, alegria, felicidade, mesmo em tempos difíceis, porque a nossa esperança se renova no Senhor. As coisas podem estar até difíceis, mas em Deus nós temos esperança. Isso é graça. As coisas podem estar parecendo estarem terminando, encerrando, se destruindo, não tendo mais outra opção. Mas aí vem a graça de Jesus e diz: calma, eu darei uma nova esperança.
E a graça está aí para quem quiser. Onde nós passaremos a nossa eternidade? É a pergunta que eu faço para mim e faço para você, que você responda para você mesmo. Estamos vivendo o tempo da graça. Não perca a oportunidade de ser alcançado por esta graça salvadora em Jesus. Não perca seu tempo. Não perca a oportunidade enquanto estamos no tempo da graça. Não seja simplesmente convencido de que Jesus morreu na cruz para nos salvar, que Ele traz coisas maravilhosas, que Deus nos ama. Não apenas se convença disso, mas se converta o seu coração, a sua mente, aceitando Jesus como Salvador. A graça está aí, mas um dia o tempo da graça é agendado. Onde nós iremos passar a nossa terra? Traga essa reflexão para mim e para você, para que a gente não fique despercebido, desatento, porque o tempo é já. O tempo não é amanhã, é já, é agora. Eu estou longe da graça, eu quero ser abraçado por essa graça. Eu já estou abraçado pela graça, tenho que buscar cada dia mais, para que não caiamos em erro, em pecado e nos distanciarmos de Deus, porque estamos vivendo o tempo da graça. Peço também que você abra sua Bíblia para encerrar. Filipenses capítulo 3, verso 20. Filipenses capítulo 3, capítulo Paulo Filipenses 3, verso 20. Promessa, afirmação da promessa, para onde podemos passar a nossa eternidade, se estivermos envolvidos nessa graça do Senhor. Assim diz a palavra de Deus, Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade, ela está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. Que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? A graça está disponível para nós. Não fique fora da graça salvadora de Jesus. Jesus está dando a oportunidade esta noite aqui para alguém receber e ser alcançado pela graça. Baixe sua cabeça, vamos lá. Aquele que sentiu no coração, diante de tudo que foi cantado, que foi ministrado, que foi lido, que foi falado, e talvez se encontre numa posição de que está longe, mas está sentindo agora que Jesus está chegando agora e está abraçando com essa graça salvadora, essa graça de amor, a bondade dessa graça que tem um propósito de nos salvar. Eu quero, em nome de Jesus, perguntar se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como Salvador, ou se está talvez afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar aos caminhos do Pai. Nós queremos somente orar por você. Acho que você deu um sinal com as suas mãos para que todos nós oremos por você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele com mais do que orar. Se tiver alguém aqui, nós queremos orar por você, e você será alcançado agora mesmo, não é depois, não é daqui a pouco, é agora, pela graça do Senhor. Se alguém tem um sinal com uma de suas mãos para nós orarmos por você, você entregar a sua vida a Jesus. Que Deus possa nos abençoar. A palavra foi semeada, mas quem vai frutificar e florescer é o próprio Deus. Deixe o seu coração aberto, sensível às coisas de Deus, que Ele fará grandes coisas na sua vida.
E como nós lemos agora há pouco, lá na carta de Paulo aos Filipenses, onde fala que a cidade está preparada, Jesus estará conosco, nós podemos chegar lá. A graça que é salvadora, que nos leva aos caminhos de Deus e nos levará ao céu, é a graça de Jesus. E é com esta graça, com essa esperança, com essa certeza, com essa promessa que Jesus nos fez, que eu posso afirmar para você que nós temos um lar sendo preparado para cada um, desde que estejamos envolvidos e deixemos ser alcançados por essa graça. Nós temos um lar. Jesus foi preparar este lugar para nós. E muito em breve, os sinais estão a cada dia sendo apresentados. E muito em breve, Ele descerá das nuvens ao som da trombeta para buscar as filhas. E nós iremos finalmente morar durante toda uma eternidade que não tem limite, não tem fim, não tem como você mensurar. É uma eternidade ao lado do nosso Pai. Esse lar está sendo preparado para todo aquele que crê que Jesus é o Salvador e que Ele morreu um dia lá na cruz do Calvário e eu e em ti. A Ele seja dada a honra e a glória para sempre. Nós iremos cantar a última canção. Essa canção fala deste lugar que está sendo preparado. Essa canção fala de um lugar que Jesus mesmo foi preparar para nós. E eu gostaria de cantar com você, o segundo canto cantará com você. Vamos cantando, entendendo e crendo que um dia chegaremos nesse lugar e abraçarmos a Jesus, o nosso Salvador. Amém? Com certeza, coloque de pé, vai estar na tela e você pode cantar conosco, não conseguir cantar essa canção, onde diz claramente que você pode crer que há um lar preparado para cada um de nós. Viver a
nosso culto. Queria dizer, antes da palavra do pastor, que logo após, aqui na área externa, aqui atrás da igreja, nós estamos comunicando, está oferecendo para todos vocês, para estar conosco também, fazendo um pequeno lanche e nos confraternizando. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sempre nos essa graça maravilhosa de poder louvar e nesse Quero agradecer realmente em nome do Senhor, da família, a todos que estão conosco hoje, comemorando este data, fechando a palavra de Deus, que eu guardo muito de vocês. Nós amamos vocês, nós trabalhamos nesta igreja para que vocês possam se sentir em casa, se sentir muito só, porque somos um só em Cristo Jesus. Vocês que nos visitam de outras denominações, sintam-se abraçados por nós que fazemos a igreja batista de graça. Vamos encerrar o culto, vamos nos apóstolos, e desde já todos por esse momento maravilhoso. Quero parabenizar também o suplicando, eles saibam o carinho que eu tenho por este grupo, que tem sido um ministério muito importante para esta igreja, como muitos que nós temos nesta igreja, fazer com excelência, porque o Senhor se carrega dos resultados. Pai querido, nós somos gratos, Senhor, por tudo, Senhor, que tens feito em nossas vidas. Pai querido, nós queremos agora entregar tudo que foi feito nesta noite, no trono da tua graça. Recebe, Senhor, com cheiro suave. Recebe, Senhor, tudo que foi feito, tudo que foi dito. E vidas possam agora ser transformadas com o poder do Espírito Santo. Possa ser renovada. Que as palavras ditas não voltarão vazias. Nós cremos nisso. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as divinas consolações do Espírito Santo esteja sendo derramado sobre todo o Israel Cristo, especialmente nesta comunidade, em nome de Jesus. Amém.